E aí, gurizada? Estamos começando a correção de história do simulado URGS 2017. Aqui é o professor Marcelão, a tua mamãe, desejando alto astral para a gente encarar esse vestibular URGS 2018. Vamos começar a bronca? Olha só. Questão de número 26. Diz assim: fundaram cidades e colonizaram regiões pelo mar Mediterrâneo, destacando-se pelas atividades econômicas, sendo grandes navegadores e comerciantes. Organizados em cidades-estado, nessas cidades predominava o sistema político classificado como talassocracia. O excerto refere-se ao ou aos. Letra A, Egito Antigo. Letra B, Sumérios. Letra C, Hebreus. Letra D, Fenícios. Letra E, Hititas. Vamos lembrar de uma coisa importante. Quando a gente fala no Egito Antigo, a base econômica era a agricultura. Te lembra do crescente fértil, o rio Nilo? O Egito é uma dádiva do Nilo. Portanto, não podemos considerar a letra A. No caso da letra B, Sumérios, estamos falando da Mesopotâmia, onde a base econômica também estava assentada na agricultura. Na letra C, falamos em Hebreus, mas não vamos esquecer que os hebreus, também chamados de os filhos de Yahvé, eram identificados com o pastoreio. Na letra D, temos fenícios. Fenícios. Vamos lembrar que os fenícios nos legaram o alfabeto. E a origem do alfabeto está relacionada à organização dos registros com relação ao desenvolvimento do comércio marítimo. Na letra E, temos os hititas que foram grandes rivais dos egípcios, num contexto de expansionismo militar. No caso da questão de número 26, a resposta certa, fenícios. Talassocracia, governo dos mares. E aí, beleza? Esta é uma questão que representa aquela parte da matéria que nós chamamos de Antiguidade Oriental. Agora, vamos passar adiante. Questão de número 27. Considere as seguintes afirmações sobre a história da Roma Antiga. Falando Roma, tu já sabe, é uma questão sobre antiguidade clássica. Modo de produção escravista. Vamos às assertivas. Número 1. No período da República, predominou em Roma o trabalho livre dos plebeus, que lutavam contra os patrícios para conquistar direitos. Vamos lembrar, gurizada, que no período republicano, nós vamos ter o início do processo de expansão dos romanos. E a este processo, a gente relaciona o trabalho escravo. Portanto, já no período republicano, nós vamos ter o quê? A predominância do trabalho escravista. A segunda diz assim: no Alto Império, Roma dominava os arredores do mar Mediterrâneo, atingindo seu auge e estabelecendo a paz romana. A segunda afirmação, ela está correta. Vamos lembrar que na prova da URGS, o Alto Império pode também ser chamado de Principado. E é nesse momento que nós temos a chamada paz romana, que representa o apogeu daquele império, marcado, entre outras coisas, pela política do pão e do circo, onde havia toda uma manipulação da plebe conforme os interesses políticos da época. A terceira afirmação fala no Baixo Império Romano. Um dos motivos da crise
foram as perseguições constantes aos cristãos, que com suas revoltas colaboraram para o enfraquecimento e a queda de Roma. É importante lembrar que no Baixo Império nós tivemos perseguições, como aquelas que ocorreram na época do imperador Diocleciano, mas não podemos esquecer que neste Baixo Império, que na prova da URGS também é chamado de dominato, nós vamos ter a tolerância aos cristãos. Isso acontece na época do imperador Constantino, através de um documento chamado Édito de Milão. E mais tarde, com o Édito de Tessalônica, o imperador Teodósio oficializa o culto cristão. No caso, está sendo solicitado aquela que está ou aquelas que estão corretas. Resposta certa, letra B de Brasil. Apenas a segunda está correta. Muito bem. E aí, meu amigo Peter, tu que está me acompanhando nessa correção, eu estou bonito hoje ou não? Ai, te falta muita sensibilidade, Peter. Gurizada, não dá bola para ele é bobalhão. Vamos agora para a nossa questão de número 28. Assinale a alternativa correta sobre o período medieval. A letra A. O Império Romano do Oriente se manteve até o ano de 900, quando uma nova leva de invasões tomou Constantinopla. Vamos lembrar que o Império Romano do Oriente é o Império Bizantino. E esse império começa a balançar depois do ano 900. Ele vai começar a balançar a partir do movimento das cruzadas, que vão iniciar no século XI. A letra B diz assim: o Império Bizantino, no Oriente, caracterizou-se pela defesa do politeísmo e o poder centralizado nas mãos de um imperador. O Império Bizantino representava o cristianismo. Neste caso, não podemos aceitar a colocação de politeísmo. Outra coisa, na parte de poder não existe problema algum. Até porque nós temos o chamado despotismo oriental, onde os imperadores tinham tanta força que poderiam intervir nos assuntos da igreja. Isso é chamado de cesaropapismo. A letra C diz: no Ocidente, o poder manteve-se centralizado do início ao fim da Idade Média, na região da antiga Gália, que foi tomada pelos francos. Quando a gente fala na Idade Média no Ocidente, temos que lembrar do sistema feudal. E uma das características do feudalismo é a fragmentação do poder em função da posse da terra. Portanto, a alternativa C, ela fala em centralização, o que não está correto. Nós temos uma realidade de descentralização. Não te esquece que na prova da URGS eles podem substituir descentralização ou fragmentação por localismo político. Na alternativa D, o islamismo surgiu na Península Arábica, região desértica, onde antes de Maomé predominava o politeísmo e o poder era descentralizado. Observe que a figura de Maomé é um divisor de águas. Antes do profeta, nós temos mais de 300 tribos, cada uma com seu sheik, cada uma com a sua liderança, portanto, descentralização. E Meca, que sempre foi cidade sagrada, representava o culto a várias divindades. Com o advento do islamismo, Maomé representa não apenas uma liderança religiosa, mas também uma liderança política. Ele lança as bases para a unificação dos árabes. A letra E. Maomé, depois de converter a Península Arábica ao islamismo, liderou o processo de expansão onde dominaram todo o norte da África. A expansão islâmica
vai acontecer após a morte do profeta. Quem lidera esse movimento são os chamados vigários do profeta, mais conhecidos pela expressão califas. Nesta análise, então, resposta correta, letra D, de Dunga. Dunga, Peter, era um dos anões da Branca de Neve. Olha só, questão de número 29. Questão tradicional da prova da URGS de verdadeiro ou falso. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações a seguir sobre a história da Baixa Idade Média ocidental, ou seja, entre o século XI e o século XV. É aquela transição do feudalismo para o capitalismo. A primeira colocação é a seguinte: uma das motivações que levaram as cruzadas foi o excedente populacional que existia na Europa, o que gerava pressão pela conquista de novas terras para os nobres. Esta afirmação, ela é verdadeira. Te lembra que havia aquele rolo? O primeiro filho a herdar as terras era chamado de o filho do pai. A partir do segundo filho homem, eles não tinham direito à herança. Eles eram caracterizados naquela sociedade machista de os filhos da mãe. Por isso que a expressão filho da mãe se tornou pejorativa. Queria dizer naquela época que o indivíduo não tinha acesso à herança. A segunda colocação: as guerras por religião, iniciadas com as cruzadas, levaram ao processo de ruralização da sociedade medieval no Ocidente. Não se esqueçam que, paralelo ao processo das cruzadas, nós vamos ter na Europa o chamado renascimento comercial e urbano. Ou seja, a afirmação ela é falsa, porque nós vamos ter uma tendência à urbanização. A terceira colocação: a peste negra veio do Oriente e se espalhou rapidamente pela Europa, devido a uma série de fatores, como as péssimas condições de higiene das cidades medievais. Isso é confirmado por uma obra do Renascimento, o Decamerão, de Giovanni Boccaccio, que caracteriza que no século XIV nós vamos ter mais da metade da população europeia sendo dizimada. Portanto, afirmação verdadeira. A última afirmação: na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra saiu vitoriosa e passou a dominar a região de Flandres, no norte da França. Os ingleses invadiram o território francês, mas com a morte de Joana d'Arc, houve a união de forças daqueles franceses que estavam divididos, e a Inglaterra vai ser expulsa. Portanto, a afirmação é falsa. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo, diante do que a gente analisou para ti, a resposta, letra C, de carioteca. Carioteca é a membrana que reveste o núcleo. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Agora, nós vamos para a nossa questão de número 30, uma questão com imagem. Observe a imagem a seguir. O quadro A Primeira Missa no Brasil, pintado no século XIX por Vitor Meirelles, retrata o contexto das grandes navegações e da chegada dos europeus à América. Sobre essa época, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: as grandes navegações foram iniciadas pela Inglaterra, que dominou parte da América do Norte, fundando as 13 colônias. Afirmação incorreta. O processo das grandes navegações tem como país pioneiro Portugal. Não se esqueçam que a Revolução de Avis
tinha consolidado a monarquia naquele país. A letra B diz assim: com a chegada dos portugueses ao Brasil, vieram também os jesuítas, que criaram reduções onde organizavam e protegiam os índios, prezando pela defesa de suas culturas. Vamos lembrar que os primeiros jesuítas vão chegar ao Brasil depois do chamado período pré-colonial. Eles vão chegar na época do governo geral, com o primeiro governador, Tomé de Souza, e eram liderados por Manuel da Nóbrega. A letra C, em 1494, foi assinado um tratado em Tordesilhas, dividido o mundo entre Portugal, Espanha, França e Inglaterra. A afirmação também não está correta, porque o Tratado de Tordesilhas vai dividir o mundo conhecido e por ser descoberto entre Portugal e Espanha, os chamados países ibéricos. Na letra D, os espanhóis levaram mais de um século até conseguir dominar a região do Peru e Bolívia, devido à resistência do Império Inca. Vamos lembrar que a Espanha vai ser a primeira potência a explorar metais preciosos na América. E no caso da civilização Inca, ela não conseguiu resistir àqueles adelantados. Não se esqueçam, adelantados é a expressão para conquistadores. No caso, Francisco Pizarro é o grande exemplo representando o extermínio dos índios. Portanto, afirmação incorreta. Sobrou a letra E, né, cara? E ó, a letra E é a resposta. Os portugueses, nas primeiras 3 décadas da colonização do Brasil, não demonstraram grande interesse nessa região, por estarem mais interessados nas Índias. Te lembra que nós vivemos o mercantilismo. Eles queriam ouro, eles queriam prata. Eles não encontraram. Aquelas expedições exploradoras vão nos trazer como possibilidade de riqueza a madeira avermelhada, cor de brasa, daí a origem do nosso nome, Brasil. Letra E, a resposta correta da questão de número 30. E agora, vejam que nós tivemos uma questão trabalhando a realidade do Brasil num contexto de expansionismo português, que é uma das marcas da prova da URGS. E agora, a questão de número 31 vai trabalhar a situação política dentro da Idade Moderna. Sempre lembrando, Idade Moderna entre os séculos XV e XVIII, da tomada de Constantinopla pelos turcos até a queda da Bastilha, no contexto da Revolução Francesa. A questão 31 diz assim: o Estado absolutista é, antes de mais nada, um Estado moderno, ou seja, um tipo de Estado que é resultante de vários séculos de formações e de lutas, no final da Idade Média, levadas a cabo contra os universalismos representados pelo papado e pelo império, e também contra as tendências localistas dos senhorios feudais e das comunas urbanas. Nós temos aí um texto de Mercantilismo e Transição, de Francisco Falcon. Considerando as características da Idade Moderna, é correto afirmar que... Vejam as possibilidades. Na letra A diz assim: a burguesia, originada ao final da Idade Média e enriquecida com a exploração das colônias, ocupou o poder político no período moderno. Afirmação incorreta. A burguesia ajudou na formação do chamado Estado absolutista, mas ela vai ter o poder econômico, não o poder político. Por isso que no final da Idade Moderna
nós vamos ter aquele processo estimulado pelo iluminismo que vai dar origem às chamadas revoluções burguesas, onde aí sim a classe alcança o poder. A letra B. Na economia, predominou o liberalismo econômico, baseado na expansão econômica de países que se industrializaram, como a Inglaterra e a França. Como o enunciado pede características da Idade Moderna, ao longo da Idade Moderna não predominou o liberalismo, e sim a política mercantilista. O liberalismo vai surgir a partir do discurso iluminista, no caso, no cenário econômico, representado, entre outros, por Adam Smith e o seu livro A Riqueza das Nações. A letra C. Na política predominaram os regimes monárquicos absolutistas, principalmente em países como França e Alemanha, onde os reis detinham todo o poder em suas mãos. Vamos lembrar que quando nós falamos em absolutismo, falamos em centralização, falamos em unificação. A Alemanha, assim como a Itália, só vão viver processos de unificação no final do século XIX, portanto já na idade contemporânea. Não pode estar correto. A letra D. O mercantilismo, política econômica do absolutismo, baseava-se em valores como o metalismo, o colonialismo e a balança comercial favorável. Quando nós falamos em metalismo, falamos em acumular ouro e prata. Quando falamos em colonialismo, não podemos esquecer do chamado Pacto Colonial. E, quando falamos em balança comercial favorável, a explicação é bem simples. Exportar mais, importar menos. Portanto, esta alternativa, tudo indica, vai ser a resposta, mas vamos dar uma olhada na letra E. As monarquias absolutistas foram possíveis graças a uma aliança estabelecida entre a nobreza, o clero e a burguesia, aliança que duraria até o século XX. Não pode ser a letra E, gurizada. Vamos lembrar que no final do século XVIII, as revoluções burguesas colocam aquela classe contra o chamado antigo regime, representado na política pelo absolutismo, representado na economia pelo mercantilismo, representado na sociedade pelos estados gerais. Primeiro estado, o clero; segundo estado, a nobreza; terceiro estado, o povo, burguesia, proletariado urbano, camponeses. E, é claro, culturalmente, o antigo regime representado, por exemplo, por pensadores como Maquiavel, Hobbes, Baudin, Bossuet, Lebré. Portanto, nesta questão de número 31, resposta correta, letra D. Muito bem. Agora, nós vamos para a questão de número 32, sobre a economia do Brasil colonial. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: o Brasil foi o primeiro local do Império Português onde foi plantado açúcar, produto extremamente valorizado no mercado mundial. Primeira afirmação é falsa. Vamos lembrar que os portugueses já viviam a experiência de produzir açúcar na Ilha da Madeira, por exemplo. A segunda afirmação: a produção açucareira se desenvolveu principalmente no litoral nordestino, baseada nas grandes propriedades escravistas e visando o mercado externo. Nós somos uma colônia de exploração. Portanto, a vocação histórica é produzir para o mercado externo. Vamos lembrar da expressão plantation: monocultura, latifúndio, escravidão, associada à ideia de exportação. A segunda afirmativa está correta. A terceira: a mineração
gerou uma sociedade mais urbana e diversificada socialmente e levou à transferência da capital brasileira para o Rio de Janeiro em 1763. A terceira afirmação está correta. Nós vamos ter, por exemplo, o surgimento das chamadas camadas médias urbanas, naquele contexto de urbanização, onde o barroco passa a caracterizar a produção cultural. Vamos olhar aqui. Está pedindo o que está correto. Resposta, letra D. Número 2 e número 3. Questão de número 33. Voltamos para a realidade europeia. Sobre as revoluções ocorridas na Inglaterra no século XVII. Close em mim, Peter. Eu fui bem claro. 17. Obrigado, Peter. Assinale a alternativa correta. Letra A. O parlamento, que começou a enfrentar o poder do rei absolutista, surgiu no século XVI na Inglaterra, logo após o fim da Guerra dos 100 Anos. A letra A está errada. As origens do parlamento se encontram no século XIII, através do surgimento do Grande Conselho pelos Estatutos de Oxford. Letra B. O estopim do conflito, que levaria à Revolução, foi a tentativa do rei Henrique VIII de fechar o parlamento, o que levou Oliver Cromwell a liderar um levante armado contra o rei. Não pode ser, gurizada. Aqui eles fizeram uma misturada legal. Henrique VIII, ele é relacionado à reforma anglicana no século XVI. E quando nós falamos nas revoluções inglesas, o enunciado é bem claro, século XVII. Portanto, nada a ver. O estopim do conflito está relacionado à briga do rei Carlos I da dinastia Stuart com o parlamento. Letra C. A primeira fase da Revolução fracassou, pois Oliver Cromwell e seus partidários foram duramente reprimidos pelos realistas, mantendo o rei no poder. A primeira fase, ela pode ser chamada de Revolução Puritana ou Guerra Civil Inglesa. De um lado, os realistas ou cavaleiros. De outro lado, a turma do parlamento, que eram conhecidos como os cabeças redondas. O resultado disso vai ser a derrota dos cavaleiros e a execução do rei. Portanto, letra C está errada. Letra D. O desfecho desses conflitos entre o parlamento e o rei se deu com a Revolução Gloriosa, quando se instaurou uma monarquia parlamentar na Inglaterra. Aliás, te lembra? É dica nossa para o vestibular da URGS 2018. Datas com final 8. 1688. O último rei absolutista da Inglaterra é derrubado. Jaime II, da dinastia Stuart. A Revolução Sem Sangue, como é chamada na Inglaterra, na nossa prova, é a Revolução Gloriosa. E um ano depois, 1689, aquele documento, Bill of Rights, a petição dos direitos. Te lembra da afirmação? O rei reina, mas o parlamento é que governa. A letra E. O parlamento fez com que o rei assinasse, ao final, um documento conhecido como Bill of Rights, que transformava a Inglaterra em uma república. Letra E não pode ser a resposta. A Inglaterra é uma monarquia parlamentar. República é no período anterior à chamada Revolução Gloriosa, a chamada República de Cromwell, após a Guerra Civil Inglesa. Portanto, resposta: Dinamarca.
Agora, nós vamos pegar um textinho, e tu já está olhando ali a data na segunda linha, 1789, então tu já está alucinado, tu sabe que tem coisa envolvendo Revolução Francesa. Estamos entrando em questões de idade contemporânea, da Revolução Francesa até os dias de hoje. Apenas alguns meses após a prisão do alferes, a Bastilha caiu, em 14 de julho de 1789. Ainda antes da forca ser erguida no centro do Rio, Luís XVI se viu obrigado a assinar uma Constituição na qual abria mão de seus poderes absolutos. Quando a guilhotina desceu pela primeira vez em Paris, Tiradentes ainda respirava. Num arco de apenas 3 anos, havia mudança radical na Europa. O antigo regime começava a se esvair, e com um olho na França, outro em Minas, o alto comando português não pôde negar a similaridade dos discursos. Nós temos aí um texto de Pedro Doria, 1789. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre o período, pode-se afirmar que a Inconfidência Mineira influenciou decisivamente os fatos ocorridos na França, na mesma época conhecidos como Revolução Francesa. Nós não estamos com essa bola para estar influenciando os outros. B. A Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa foram influenciadas decisivamente pelos mesmos ideais do século XVIII, apelidado de século das luzes. O Iluminismo. Vamos lembrar do lema da Inconfidência Mineira. Libertas coesera tamen. Frase de Virgílio, maior poeta da língua latina. Vamos lembrar do lema da Revolução Francesa. Ô Peter, tu te lembra do lema da Revolução Francesa? Tá difícil hoje, gurizada, manter um diálogo amigável com esse cara. Liberté, igualité, fraternité. Não gostou? Vai te... Bom, esquece. Cara, quando nós pegamos a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa, vamos ter a ligação pelo pensamento iluminista, pelas ideias do enciclopedismo. Não te esquece, prova da URGS, eles podem chamar iluminismo de enciclopedismo. Letra C. Tanto a Inconfidência Mineira como a Revolução Francesa foram influenciadas de forma marcante pelas ideias socialistas. Por favor, socialismo como força política a partir de 1848, portanto depois. Letra D. Os fatos ocorridos na França com a queda da Bastilha e a execução do rei Luís XVI influenciaram na articulação da Inconfidência Mineira. O texto deixa bem claro o movimento mineiro acontecendo antes de muitos desdobramentos históricos na França revolucionária. E a letra E. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana defendiam a independência do Brasil e a adoção de uma monarquia parlamentar com o poder do rei sob controle. Vamos lembrar que tanto no movimento mineiro, que pode ser chamado de Revolta dos Poetas, quanto na Conjuração Baiana, conhecida popularmente como Revolta dos Alfaiates, a proposta não era monarquista, ela era republicana. Portanto, resposta correta, letra B, de bolinha. Muito bem. Agora, vamos para a questão de número 35. Detalhe, sobre o século XIX, assinale a alternativa incorreta. Gurizada, vamos se ligar, né? Não vamos perder uma questão por bobagem, por não estar lendo com atenção. Letra A diz assim:
Foi o século da França, que concluiu seu processo revolucionário e sob a égide de Napoleão I, seguido de seu sobrinho, Napoleão III, se tornou uma potência capitalista e dominou diversas regiões, se tornando um império onde o sol nunca se põe. A letra A está errada. Te lembra que o século XIX é marcado pela paz britânica. É o século da Inglaterra. A letra B. As guerras promovidas por Napoleão na Europa influenciaram decisivamente os processos de independência na América, principalmente a partir da invasão da Península Ibérica pelas tropas francesas. Como nós já temos a resposta, já que queremos a incorreta e ela está na letra A, agora só fazemos as confirmações. A letra B, tudo legal. Te lembra que quando Napoleão vai ocupar a Espanha, ele derruba o rei Fernando VII, colocando o irmão dele, José Bonaparte, no trono. Isso acaba favorecendo aos criollos, aqui na zona colonial, de promoverem as emancipações. A letra C. Em 1848 teve início na França um processo revolucionário que se espalharia pela Europa, conhecido como Primavera dos Povos, no qual, além das ideias liberais, surgiram também os ideais socialistas. Vamos lembrar que 1848, na prova da URGS, é chamado de a segunda onda revolucionária do século XIX. E aí, terceira. A segunda é 1830. E vamos lembrar de uma coisa marcante, cara. Nesse processo de 48, um desdobramento aqui no Brasil, a Revolução Praieira em Pernambuco, durante o Segundo Império ou Segundo Reinado. Letra D. Na Inglaterra ocorria um processo decisivo que ficou conhecido como Revolução Industrial, caracterizada por inovações tecnológicas que levariam à aceleração do processo produtivo, com as máquinas substituindo o trabalho manual em diversos setores. Não se esqueçam que a Inglaterra foi a pioneira desse processo, que começou na segunda metade do século XVIII. Durante o século XIX, eles vão sair da primeira para a segunda Revolução Industrial, também chamada de Era do Aço, da Eletricidade e do Petróleo, consolidando seu poder como nação dominante no mundo. E a letra E? A segunda fase da Revolução Industrial levou as potências que se industrializaram à busca de novos mercados para extraírem matérias-primas baratas e venderem seus produtos. O fenômeno ficaria conhecido como neocolonialismo. Vamos lembrar a frase de um ministro francês, Gilles Ferry: o imperialismo é filho da industrialização. O que caracteriza essa busca por matéria-prima, mercado consumidor, pontos estratégicos para bases militares. No caso da nossa questão 35, que pedia a incorreta está na letra A. Século XIX, não te esquece, foi o século da Inglaterra. Muito bem. Olha só, agora nós voltamos para a história do Brasil. Questão 36. Uma questão que aborda Império Brasileiro. Sobre o início da história do Brasil como nação independente, considere as seguintes afirmações. Primeira, o reinado de Dom Pedro I foi um período conturbado, entre outros fatores, devido à crise econômica influenciada pelos gastos realizados para combater grupos de portugueses que resistiram à independência. A Guerra de Independência, principalmente na Bahia, caracterizou a oposição de muitos setores no Brasil à autoridade de Dom Pedro I. Afirmação verdadeira. Segunda, a primeira Constituição do Brasil
feita em 1824, estabelecia um sistema de poder dividido em executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo este último o poder que predominava sobre os outros. Dom Pedro tinha dissolvido a Assembleia em 1823. Em 1824, um Conselho de Estado prepara uma Constituição digna da pessoa dele, como ele gostava de afirmar. E aí nós vamos ter a centralização, a hipertrofia do Executivo através do poder moderador, afirmação verdadeira. Terceira, entre os fatores da crise do primeiro reinado pode-se apontar os gastos com a Guerra da Cisplatina e a perda desse território. Dom João tinha anexado ao Brasil a banda oriental do Uruguai. No primeiro reinado, posteriormente, nós vamos ter a Guerra da Cisplatina. E vamos lembrar de uma coisa, relacionando com a história do Rio Grande do Sul. É um dos fatores da crise econômica no nosso Rio Grande do Sul. Muitos gaúchos, com a derrota do Brasil nesta guerra, perderam terras e gado no Uruguai. Ao mesmo tempo, Bento Gonçalves da Silva e Antônio Sousa Neto tinham ganho experiência militar, apesar da derrota do Brasil. Neste caso, gurizada, está pedindo o que está correto? As três estão corretas. Letra E, Equador.